Bom dia, Deus! Esses aqui são Moreirão, mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Deus maravilhoso, todo-poderoso, obrigado por nos proteger de todo mal dos falsos e mentirosos. Confiamos em Ti, Senhor. Nos protege, pois estamos no dia mau. E você, fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cura, liberta a todos, protege. Você que tem depressão, receba a cura em nome de Jesus. Você que tem um câncer, que tem qualquer tipo de doença, receba a cura em nome de Jesus. Que passe por dificuldade, receba Jesus em tua casa. Apenas creia, mesmo que tudo pareça estar perdido. Jesus tudo pode. Vamos continuar, Marcos, capítulo 10. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. Veja que Jesus sempre ensinava a todos. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-no, tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhe, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Aqui o povo causou muita polêmica, mas olha só, os anjos não têm sexo, não têm gênero. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Veja, foi permitido o divórcio e o repúdio por Moisés por dureza do homem, pela maldade do homem. Mas Deus nunca permitiu o divórcio, porque o que se juntou não se separa. Palavra de Jesus Cristo. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera com ela. Olha Jesus, isso é palavra de Jesus. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adúltera. Então quer dizer, se o homem casar é adúltero, se a mulher casar é adúltera. E traziam-lhe meninos para que lhe tocassem. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Por que Jesus fala isso? Porque criança é assim. Lembra do nosso tempo de criança, quando a gente tinha uma briga com um coleguinha? Brigava aqui com 10 minutos, vamos jogar bola. Todo mundo se unia, aquilo acabava, ficava por isso mesmo. Por isso que Deus disse, se fordes como criança, o reino do céu é seu. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Coração puro, sem maldade. E, tomando-os nos seus braços, e pondo-lhes as mãos, os abençoou. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. O que acontece muito hoje, falso testemunho, mentirás. Olha só o que acontece. Não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Você vê muita gente hoje desonrando o pai e a mãe? Não é pouco não, viu? Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres,
e terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue-me. Veja aqui o que acontece, muita gente tem raiva hoje. E se Jesus estivesse na terra também, olha, Jesus diz, falta só uma coisa para você. Vende tudo. Vende tudo. Agora, não mande pobre trabalhar não, nem lutar pelo que você vai vender não. Você vai vender tudo, pegar todo o dinheiro e vai dar aos pobres. Dê a eles. E o seu tesouro será juntado no céu. E me segue. Pega a tua cruz e me segue. Hoje, se Jesus vinha e falar isso, eles, se pudessem, matariam Jesus novamente. Então voltem para Deus. Escute o que Deus fala. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Veja se Deus falar isso aí hoje para alguém, o que acontece? Vai acontecer isso ou não vai? Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, para cada um. E os discípulos admiraram-se destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Hoje a maioria confia em riqueza, poder e homens poderosos. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Não quer dizer que todos não vão entrar. Existem as exceções. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Nenhum de nós estaremos salvos se não acreditarmos em Deus. Por isso que hoje eu digo, eu estou salvo, porque sei o Deus que eu acredito. Sei o Deus que eu acredito. Se isso não fosse, para que segui-lo? Então confie que você está salvo. Agora faça o bem. Faça o bem, porque é difícil você andar com Jesus Cristo. Mas permaneçamos nele. Em verdade, Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tantos, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Veja, quando seguimos a Deus, tudo sempre vem perseguições. Mas deixa, quem está nos defendendo é o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E, tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que lhe devia sobrevir, dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Veja se Jesus hoje vir à terra, se o povo não vai fazer isso com ele. Porque ele vai mandar vender tudo, os ricos, todo mundo que é rico, vai mandar vender tudo e dar para os pobres. Ah, mas o pobre não faz nada. Não, eu não estou perguntando se faz não, eu estou dizendo que dê a eles e me siga. Pegue sua cruz e me siga, porque sua salvação vai estar comigo e sua riqueza estará nos céus. Mas infelizmente, muitos não querem a salvação, não querem a Jesus, não querem a Deus. Voltem para Cristo, leiam a palavra de noite, recebam o pão da vida e recebam a cura em nome de Jesus. Apenas creia, não duvide. Amém?